Glória a Deus. Assim em pé como estão, abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo é o capítulo 3. Apocalipse capítulo 3, a partir do versículo 14 até o 22, mas eu vou fazer como eu tenho feito. Nós leremos só um versículo. E nós leremos o versículo 18, Apocalipse, capítulo é o capítulo 3. O que nós vamos falar está de 14 ao 22, por isso não feche a sua Bíblia, mas nós lemos só o versículo 18. Amém? Diz assim o texto: dou-lhes este conselho, compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Amém? Baixe sua cabeça. Vamos orar ao Pai. Muito obrigado. Obrigado, Senhor Deus, porque quando a presença do Teu Espírito Santo está no meio de nós, nós, Senhor Deus, ouvimos e já sentimos o Senhor agir desde as primeiras canções até agora. Tudo que foi cantado, ó Pai, aponta para essa mensagem. Não foi combinado, mas já foi, Senhor Deus, orientado pelo Teu Santo Espírito. Senhor Deus, para que o Senhor fale com liberdade ao nosso coração. Por isso, ó Pai, prepara, Senhor Deus, os nossos ouvidos, os nossos olhos. Prepara, ó Pai, a nossa alma para receber o que o Senhor tem para nós essa manhã. Não deixe a gente sair daqui achando que o Senhor não falou conosco. Não deixe a gente sair daqui achando que está faltando alguém que precisava ouvir. Não, eu estou aqui. Me prepara para ouvir, ó Pai, a Tua voz. Senhor Deus, e que meu coração não endureça, para a honra e glória do Teu nome. Assim como o Senhor falou comigo, fala a Tua igreja, ó Pai, com tanto poder e com toda autoridade. Em nome de Jesus, amém, amém. Podeis sentar, meus queridos. Nós estamos chegando então na última mensagem da série Se Preparando para os Últimos Dias. Confesso que nessa preparação dessa série, meus irmãos, Deus falou muito comigo. Porque eu confesso que já tinha estudado várias vezes essas cartas de Apocalipse, de João escrevendo às igrejas, mas talvez não se encaixasse tão bem como se encaixa no momento em que estamos vivendo, e não só no contexto da Igreja Batista Central, mas no contexto das igrejas evangélicas do Brasil. Quanto mais eu leio essas cartas e quanto mais eu estudo e me aprofundo, eu percebo, parece que João está falando para nós hoje. Meu querido, porque uma maneira para descobrir a doença ou o estado de saúde das pessoas é ouvir o que elas estão dizendo. Nós temos aqui médico, doutor, e eu tenho certeza que quando ele senta e pergunta o que você está sentindo, e a pessoa relata várias coisas, até a dor da ponta do dedinho, de uma unha encravada, relata. E muitas das vezes a gente fala porque a gente revela o que está no nosso. E agora imagine o seguinte, imagine se todos começassem a falar de doença, das coisas que nos assolam, das coisas que estão nos atingindo, das dores que nós sentimos. Aí até então tudo bem, nós íamos ter que chamar um médico, um doutor para avaliar tudo, mas imagine se cada um de nós começasse a fazer igual antigamente. Olha, eu sei um remédiozinho bom para curar isso. E cada um começa então a orientar um ou outro para se automedicar. O que aconteceria? Aconteceria, meu querido, que
nós íamos descobrir que toda essa conversa, todo esse dialogar aqui, nós íamos descobrir que nem todos nós, ou todos nós não estamos saudáveis. E que nós não estaríamos procurando a solução certa para curar as nossas mazelas e as nossas dores. Porque eu posso com propriedade dizer, é possível um doente curar outro doente? Dentro disso, meu querido, talvez essa seja a realidade da igreja de Laodiceia. Eu falei que Deus trouxe um pouco de alento para a mensagem da semana passada, porque nós falamos da igreja de Filadélfia, que só teve elogios. Mas agora nós chegamos no momento talvez mais crítico da realidade das igrejas da Ásia. Era a igreja de Laodiceia. Essa igreja, ela tinha dentro de si algo que estava matando e contaminando a igreja. E meu querido, dentro dessa realidade eu falo que há dentro das igrejas evangélicas, com propriedade eu posso dizer, que há coisas dentro da igreja que está matando a igreja. Porque meu querido, nós não temos deixado de ouvir falar sobre espiritualidade. Tudo hoje envolve a espiritualidade. Cursos, todos os treinamentos estão falando sobre espiritualidade, principalmente no mercado de trabalho. Olha, orientações espirituais, frases de impacto. Tem até o coach espiritual, que é uma teologia da prosperidade contemporânea. O cara começa a colocar o ser humano no centro, fala assim, não, você tem força, você é capaz, você pode. E leva-se um evangelho com isso. E meus queridos, nós temos visto essa espiritualidade alavancar algumas igrejas. Igrejas estão abarrotadas de pessoas, mas doentes, feridas, machucadas. E muitas das vezes enganadas. Porque fala assim, olha, venha do jeito que você está. Não importa a situação que você está enfrentando, venha, isso é fato. Isso o Evangelho faz esse convite. Mas está faltando um pedaço. Deus não vai deixar você da mesma maneira. Porque Deus tem poder para transformar, curar, restaurar, renovar e mudar a sua natureza pecaminosa por uma santificada na presença dEle. O problema é que hoje nós estamos vivendo, meu querido, pessoas que estão dizendo que são cristãs e não são cristãs. E eu começo a imaginar, e eu lendo, olha, Eugênio Peterson, um teólogo americano, ele fala sobre o livro A Igreja Doente Americana. Ele fala algo que encaixa para nós hoje. Ele diz assim, ó, da mesma forma que uma pessoa saudável não fica falando do seu colesterol, pressão arterial, índice glicêmico, nem trocando receitas, pessoas e gerações saudáveis não ficam falando do seu estado e das suas almas. Meu querido, quando o nosso corpo e a nossa alma está funcionando direito, nós geralmente nem pensamos nele. E aí eu posso falar com propriedade. A frequência com que as palavras da espiritualidade ocorrem hoje em dia me mostra e demonstra uma evidência patológica da saúde espiritual da igreja. Quando nós entendemos isso, meu querido, o que me traz é que as igrejas evangélicas, e talvez nos incluindo nessa, nós estamos sofrendo de uma anemia espiritual. Das cartas da igreja da Ásia, essa igreja é a que sofreu a maior severa acusação. Jesus não faz nenhum elogio à igreja de Laodiceia. A única coisa boa de Laodiceia é o que ela acha de si mesma. E é uma falsa imagem que ela projeta. A cidade de Laodiceia, meu querido, foi fundada em 250 a.C. E essa cidade era a maior importante província de riqueza. Ficava no meio de grandes rotas comerciais. Era uma cidade rica, poderosa. Ela se destacava porque tinham 3 coisas importantes. Ela tinha o centro bancário romano.
toda a finança de Roma passava por esse centro bancário. Era um lugar de muitas pessoas ricas, principalmente aqueles soldados romanos que iam entregar o seu ofício. E ali então a gente chama hoje de aposentadoria militar. Eles iam aposentar e eles tinham então indultos para tomar as propriedades daqueles lugares e fazer riqueza. Então Laodiceia era um lugar muito rico. Todos ali tinham a ajuda do imperador. A cidade era tão rica que ela não sentia necessidade de Deus. A outra coisa que era poderoso ali era o centro de indústria de tecidos. As mulheres costureiras aí sabem como o tecido é valioso. E nesse contexto aqui, Laodiceia produzia uma lã especial famosa no mundo inteiro. E ela se orgulhava disso. Outra coisa que era importante, a terceira riqueza dela, era o centro médico mais importante. Porque ali havia uma escola de medicina famosíssima. E ali se fabricava então um unguento quase milagroso para os ouvidos e para os olhos. Esse pó frígido fabricava um colírio e era remédio mais importante naquela época. E a última coisa que tinha lá, que era o centro das águas térmicas, e a Laodiceia estava muito perto de Colossos e Herápolis. Só que essa parte não era algo saudável de Laodiceia. Laodiceia, ela ficava dentro de água fria e água quente. Água fria para se refrescar, água quente que era contexto medicinal. Ela estava no meio, e os indultos passavam por ela, então fluía dela uma água insossa, uma água morna, uma água que não servia nem para beber, nem para se refrescar, e não era medicinal. A igreja, meu querido, nesse contexto tinha a cara dessa cidade. Em vez de transformar a cidade, ela tinha conformado com a cidade. Laodiceia era uma cidade de tanta intransigência que a igreja se tornou então transigente. Os crentes de Laodiceia ficaram frouxos, sem entusiasmos, débeis de caráter, sempre prontos a se comprometer com o mundo, descuidados. E eles pensavam e jactanciavam que eram crentes famosos, que tinham boas aparências, estavam satisfeitos com a sua vida e com a sua igreja. E aí Jesus, através do apóstolo João, traz uma realidade para essa igreja. Ele diz lá no versículo 15: conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio e nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Meu querido, há um temor quando eu leio esse texto, porque ele não está falando para a cidade de Laodiceia. A cidade de Laodiceia está contaminada pelo pecado, tinha a sua autossatisfação, seu auto-orgulho, mas o que João está trazendo é uma realidade para uma igreja. Uma igreja que se julgava autossuficiente, mas que não era nem fria, porque o Espírito Santo teria liberdade de aquecê-la, mas também não era quente, ela era morna, ela estava satisfeita do jeito que estava. E isso me dói o coração, porque, meus queridos, muitas vezes nós não só vemos igrejas dentro do nosso contexto nessa condição, mas muitas vezes nós vivemos nesse contexto. E quando eu olho para isso, 3 coisas eu quero falar aqui para vocês que eu aprendi ao ler esse texto, e eu trago para esse nosso contexto, para que, se preparando para os últimos dias, para que a gente busque um fervor espiritual. É isso que Jesus, através de João, traz para essa igreja. Olha, vocês precisam buscar um fervor espiritual. E a primeira coisa, nós precisamos reconhecer de quem e diante de quem nós estamos. Porque muitas das vezes, meus queridos, nós viemos na igreja com essa ideia de adoração e esquecemos a quem estamos adorando. Muitas das vezes nós viemos porque pastor X ou pastor fulano de tal que está pregando. Ah, porque banda X, banda tal está cantando. Ah, é por causa disso que eu estou indo.
E nós esquecemos que nós viemos aqui para adorar um único que é digno de adoração. E é Ele que declara isso. Aí no versículo 14 e 15 ele diz assim: olha, ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: essas são as palavras do amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras, sei quem você é, não é frio nem quente, melhor seria que fosse frio ou quente. Aqui ele está se apresentando: eu sou o amém. Meu querido, o amém aqui foi o que nós declaramos aqui, aleluia. O amém é assim seja. No início ele está colocando aqui como ele é a verdade. Quando o amém na palavra hebraica está no início, ele está falando assim: olha, começa-se com a verdade. Quando o amém está no final, está dizendo assim: assim seja, está cumprido. Esse simbolismo do amém é o mesmo que Jesus declarou na cruz, quando ele falou assim: está consumado, acabou, já está definido. Aquele que examina já tem o decreto final para cada um de nós. Então, quando nós viemos adorar ao Senhor, quando nós estamos na presença, nós estamos na presença daquele que é o amém, aquele que ninguém pode se esconder, aquele que roupa bonita, louvor da boca maravilhoso, não engana aquele que está diante de nós. Esse é o amém. Ele é a testemunha fiel e verdadeira. Cristo, meu querido, é o dono da autoridade. Ele é capaz de dizer que está concluído. Aquilo que ele fez na cruz está concluído. Ele é a testemunha verdadeira. Ele é que conhece todas as coisas, que existe antes da fundação do mundo. Ele é digno de toda honra e toda autoridade. Inocente, culpado por inocente. Isso eles nada fica dele. Nós seremos julgados, tudo que pensamos e agimos seremos condenados. Justa. Ninguém vai poder chegar ao Senhor e dizer: olha, não, eu não, olha, isso não tem a ver comigo. Ele pode esconder de mim, mano, que sou, dos irmãos da igreja, dos diabos, nada fica oculto. Davi falou isso no Salmo 139, mais profundo abismo, Senhor, o Senhor está. Se eu for para o mais alto, não, porque Ele é o amém. Ele é o alfa, Ele é a segunda coisa que nós precisamos aprender aqui, diante desse que é o amém. Nós precisamos parar de pensar que a vida cristã é um parquinho de diversão e um mar de rosas. Nós precisamos entender que servimos a um Senhor. A vida cristã não pode ser dúbia. Ele mesmo já foi julgado no lago de fogo. É Deus, é o Senhor das nossas vidas. Ele que tem toda a autoridade. Ele é o supremo Senhor, que é nos céus, na terra e debaixo. É isso, meu querido. História que meu avô contava. Uma história que ia trazer esse senso de responsabilidade no cristão. Meu avô tinha um jovem que ele encontrou uma pessoa mais sábia e falou assim: ó, cuidado com as palavras que você diz. E às vezes você soltava um palavrão ou outro, falou assim: ó, cuidado, o diabo está chegando. E aí diz esse jovem que em cima do muro, ele subiu em cima do muro lá à noite, aquelas coisas. Senão eu falei muito palavrão, o diabo ali. E aí do lado contrário do muro tinha um jovem muro, desce do muro. E aquele jovem reluzente falou assim: não, peraí, tal, eu estou vendo o muro. Sabe o que eu aprendo com isso, meu querido? Jesus fala assim: olha, eu preferia que você fosse, porque frio é se arrepender, consertar. Morno está em cima do muro.
acha que é crente, não consegue ver a mudança. Esse era o problema da igreja de Laodiceia. Às vezes esse é o nosso problema. Domingo a domingo, Deus levanta homens e mulheres de coração, mas mesmo assim você acha que está tudo bem, porque está a vida ferro, o quente e o morno. Você vai ver isso lá, e os discípulos estavam frios, não reconheceram. Para a gente aquecer 12, diz: tribulações e lutas, por causa das adversidades, o amor se esfria. Quente e frio. Morno, desculpa o termo chulo, é vômito. A segunda coisa que nós precisamos reconhecer diante disso é o nosso diagnóstico. Olha o que diz o texto: a vida espiritual morna, indefinível, apática, indiferente. A igreja estava acomodada. O problema da igreja não era heresia, era apatia. A palavra de Deus é muito. Nós precisamos desse. Porque diabo estavam servindo a Satanás, que perdemos o Espírito Santo de Deus, ou apagamos o Espírito Santo de Deus em nós. Nós vamos sempre ficar indo na igreja, pregando, evangelizando. E aqui eu não estou falando de vocês, irmão, eu estou falando de mim, filho de pastor, líder de embaixador do rei, cantando no coral, professor de adolescentes, não convertido. Chega ao ponto de falar: olha, se você fosse frio, porque o frio teria com da vida. As pressões da vida vão fazer o quê? Vão fazer que essa pessoa não consiga resistir, porque ela é morna. Quando Cristo diz isso, olha, é passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, Mateus 19, 24, é justamente isso no coração de Laodiceia. E aqui, meu querido, nós não estamos falando nada contra a riqueza, porque o problema não está na riqueza, o problema está no coração, que é voltado para isso. Porque eu tenho certeza que uma pessoa que tem poder aquisitivo alto, mas tem um coração no Senhor, é uma bênção imensurável. Porque não só vai abençoar a si mesmo, mas vai abençoar outros. E aqui o que Jesus está trazendo, olha, ele declara isso com propriedade. Ele diz o seguinte: olha, vocês se julgam serem alguém rico. Vocês estão dizendo que diante das riquezas eu não preciso de mais nada. A primeira coisa que eu vejo aqui é a tragédia de um auto-engano. Laodiceia se considerava rica aos olhos humanos, mas diante de Deus ela era pobre. A tragédia de autossatisfação. Ela declara o seguinte: olha, eu não preciso de coisa alguma. Na minha visão, ela se julgava santa. Não preciso de nada. Só estou esperando Jesus me arrebatar. A nossa caminhada é sempre um crescimento. Todas as vezes que eu leio a palavra de Deus, ela me alimenta de tal forma. Mesmo texto. Porque ela é eficaz. Nós precisamos entender, meu querido, que essa tragédia da autossatisfação, a igreja de Laodiceia era morna em seu amor a Cristo, mas amava muito mais o dinheiro. A tragédia de começar a imaginar aquilo que não é. Estava orgulhosa do seu ouro, das roupas e colírios. E aqui, meu querido, lembra que eu falei que essa era a riqueza da cidade de Laodiceia? Tinha um banco, que nenhuma roupa terrena vai te dar o passe de entrar no Santo dos Santos, na presença do Senhor. Diz Isaías, qual que é a roupa que nós temos pelo sangue de
vestes brancas, que foram lavadas pelo sangue do Cordeiro. E Hebreus declara que a vive que eu posso entrar. Não há roupa neste mundo que vai fazer você entrar na presença do Senhor, que vai cobrir o seu pecado, a não ser o sangue do Cordeiro. E a última coisa que ele declara é que eles são cegos, porque eles não estavam enxergando a sua pobreza espiritual. Não há colírio no mundo que vai fazer você enxergar as coisas espirituais, a não ser Deus, a não ser o Espírito Santo de Deus, tocando no seu coração, tocando no meu coração. É isso que nós precisamos entender. E aí nós então passamos por último aspecto. Nós precisamos aceitar o tratamento para a nossa anemia espiritual. Versículo 18 e 19, dou-lhe este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonha e nudez. Compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente. A igreja de Laodiceia achava que estava tudo bem, e Jesus vem escancar a realidade dessa igreja. E ele diz: olha, compre de mim ouro provado no fogo. Salomão declara em Provérbios 17:3: o crisol é para a prata e o forno é para o ouro, mas o Senhor prova os corações. Meu querido, quando ele fala compra de mim o ouro provado pelo fogo, ele está falando: olha, compre de mim um coração entregue à minha presença. Um coração entregue foi um coração provado, um coração que foi testado diante das coisas desse mundo. Cristo ofereceu um ouro passado pelo fogo, que é o Espírito Santo em nosso coração. Oferece a sua glória com mais valor de qualquer real metal precioso neste mundo. O poder do Espírito Santo para você vencer suas lutas diárias. Compra de mim as roupas brancas. Meu querido, Laodiceia tinha esse poder. Mas como eu disse, as roupas que nos oferecem, esse mundo se consomem. Por mais cuidado que você tenha, ela vai virar, e se não, quando estiver na sepultura, tudo vai ser consumido. Mas as vestes da salvação, elas vão romper, porque traça nenhum vai corroer. Cobre toda a nudez do seu pecado, porque você foi limpo pelo sangue de Jesus. Isaías 64:6: somos como impuro todos nós, todos os nossos atos de justiça são como trapos imundos, murchamos como folha, e como vento as nossas iniquidades nos levam para longe. Mas Deus, em seu grande misericórdia, nos alcançou e nos limpou com o sangue do seu Filho amado Jesus. Glória a Deus! Nós precisamos das vestes da salvação. Uma coisa: unge os teus olhos com colírio. Porque o colírio que Cristo nos oferece, meu querido, não é para curar problema físico, mas é para curar problema espiritual. Ele nos tira da escuridão dos nossos olhos, nos faz então contemplar e permite que vejamos a maravilhosa luz da glória do Senhor. Quando nós entendermos isso, nós vamos entender o que Jesus falou em Mateus 15:14, eu acho que é isso mesmo. Quando ele diz: olha, os cegos, deixe que os cegos conduzam os outros cegos, ambos vão cair no buraco. Ele estava falando dos fariseus. Eles estavam conduzindo. Eu falei, um doente não pode ajudar outro doente. Quando nós entendemos isso, nós vamos entender, precisamos que o Senhor nos tire da escuridão, que os nossos espirituais entendam tudo que nós precisamos ter vida plena. E o que me chama a atenção é que aqui, Cristo ainda amava aquela igreja. Porque o objetivo de Cristo, meu querido, não era condenar a igreja. Meu querido, o objetivo de Jesus, todas as vezes que nós viemos na presença dele, ouvimos uma palavra dura,
Não é porque Ele não te ama. Não é porque Ele não tem preocupado com você, não. Ele está dizendo, olha, toma rumo na sua vida, endireita os seus caminhos, se arrependa e volte. Eu estou de braços abertos para te receber. Foi assim com o filho pródigo, mas também foi assim com o filho mais velho, que dentro de casa estava perdido. É isso que o autor de Hebreus declara: meus filhos, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Não há privilégio maior do que ser chamado de filho de Deus. Aqui eu concluo, meu querido. Versículos finais de 20 22. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Meu querido, a palavra de Deus sempre apresenta o reino do Senhor. E o reino do Senhor, dentro de uma visão escatológica, já é e ainda não. Você vai ouvir essa expressão em qualquer livro de teologia, que o reino de Deus já é e ainda não. Já é porque Deus se faz presente através do Espírito Santo dele e através da sua igreja. Ainda não porque plenitude. Essa plenitude com o Senhor, mas o reino dele já está presente. Aqui, meu querido, ele está falando, olha, se você ouvir eu bater na porta do teu coração, se você ouvir a minha voz, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Isso, meu querido, é o que nós fazemos todo primeiro domingo. Colocamos simbolizamos a ceia que o Senhor é porque a eu precisei entender isso, não é porque eu era filho de pastor. Eu precisava ter o Senhor como Senhor e Salvador da minha vida. E entendendo isso, esse convite é pessoal. Por isso, meu querido, Jesus aqui está batendo a porta do coração. Nós podemos usar essa analogia aqui, não estou fugindo do contexto. Mas muitas das vezes nós usamos esse texto dizendo que é um texto evangelístico. Percebe que Jesus está falando para a igreja. Jesus não está falando para não cristão, não. Ele está falando para a igreja. A igreja estava tão autossuficiente, tão orgulhosa de si mesmo, que Jesus precisou bater. Oh, deixa eu entrar. Uma igreja que não tinha espaço para o Senhor da igreja. Estava tão autossuficiente de si mesmo, que não tinha unção. Tinha performance, tinha show, mas não tinha adoração. Uma igreja tão autossuficiente que tinha dinheiro para pagar qualquer coisa que queria, mas não tinha como comprar salvação. Porque a salvação vem do poder do Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E sem Jesus na igreja, não tinha como ver salvação. Por isso, meu querido, também não é só um convite pessoal, mas é uma decisão pessoal. Eu estou à porta. Se alguém, não é se todos, se alguém abrir, Jesus está diante de nós. Apesar, e é interessante isso, apesar de Jesus ter todas as chaves das portas, aquilo que Jesus abre ninguém fecha, mas ele está batendo na porta. Sabe algo interessante sobre isso? Aqui, meu querido, Jesus está falando sobre a soberania dele, que ele é o amém, ele tem todo o poder, mas ele também não está tirando a responsabilidade humana. Você precisa abrir a porta. Jesus não invade, ele convida. Convida não só nós, mas também convida a igreja. E por isso, meu querido, aqui
há uma insistência. Eu estou batendo a porta, eu estou batendo a porta. Enquanto o reino de Deus ainda não está em sua plenitude, o Senhor está batendo a porta. O Senhor está batendo a porta, porque Ele é insistente, porque Ele não quer que ninguém se perca, porque, meu querido, é através da palavra de Deus, é através dos louvores, é através de uma mensagem evangelística, é através da escola bíblica, é através da célula, é através de tudo que Deus coloca diante de você. Ele está batendo a porta. E nós precisamos ouvir a voz de Jesus, porque Ele está te fazendo um convite maravilhoso, meu querido. Ele está te convidando para ceiar. Ele está te convidando para te colocar na mesa. Nós, no mês da juventude, fizemos mais ou menos um prospecto do que seria. E eu vi os jovens muito confusos, porque a mesa estava vazia. E nós começamos a ministrar, e o povo olhando para a mesa, não tinha nada. De repente chegou o que o jovem gosta, né? Hambúrguer, batata frita e refrigerante. Foi quase o céu na terra. E eu fico imaginando que talvez é isso que Deus tenha para nós, te convidando para cear. Tudo que vem na nossa mente, tudo que mais gostoso que você gosta de comer, meu querido, vai ser muito, muito, muito melhor. Porque hoje nós vemos em parte, mas no céu nós veremos plenamente. Nós teremos a presença de Jesus presente nas nossas vidas. Por isso, meu querido, todo o texto de João às igrejas termina: ouça o que o Espírito diz às igrejas. Precisamos estar com os ouvidos abertos à voz do Espírito Santo. Precisamos saber que nada que a gente faz está oculto a esse Senhor soberano. Ele conhece as nossas obras. Nós precisamos se submeter à sua autoridade, para que quando encontrarmos com Ele, não será para julgar, mas será para nos galardoar. Porque tudo que existe, do Novo ao Antigo Testamento, aponta para Ele. Todas as cartas falam sobre Ele. Não há outro nome pelo qual possamos ser salvos. Não há outro nome para nos arrependermos de nosso mau caminho, para forjarmos o nosso caráter, para sermos a sua imagem e semelhança. Ele detém todo o poder e toda a autoridade. Como se preparamos para os últimos dias? De tudo que nós ouvimos, essas 9 mensagens pregadas, essa é a última que mais me chama a atenção. Buscando um fervor espiritual, para que a gente não apague o Espírito Santo de Deus em nosso coração. Esse é o desejo do Senhor para nós. Esse é o meu desejo, como filho de Deus, como alguém chamado por Deus para preparar o caminho, que um dia toda a igreja vai se apresentar. Porque eu tomo um princípio que Paulo tem, que eu pregue o Evangelho com sacrifício, para que eu salve os outros, mas para que eu também não perca a minha salvação. Esse é o meu desejo. Essa é a minha oração para você nessa manhã. Que o Senhor nos ajude a se preparar para os últimos dias, buscando esse fervor espiritual. O que faltou na igreja de Laodiceia, não falte na sua vida. O que faltou na igreja de Laodiceia, não falte na Igreja Batista Central. Em nome de Jesus. Amém. Amém.